Não é? Algumas fotos dos campos de extermínio. Essa era a classificação que eram dadas aos prisioneiros. Não é? Então, a estrelinha amarela para os judeus foi o maior número de prisioneiros. O triângulo vermelho eram para os prisioneiros políticos, normalmente eram poloneses. Prisioneiros antissociais, eram ciganos. Aqui eu coloquei as etnias, os romanes, eram duas etnias principais de ciganos. Os sintes e os romanes. Foram 21 mil ciganos registrados e quase todos mortos. Sobraram pouquíssimos ciganos na Europa. Prisioneiros de guerra soviéticos, cerca de 15 mil. Junto com os judeus, ou após os judeus, eram os que mais sofriam. Construíram Auschwitz e eles iniciavam a construção e só paravam quando morriam de cansaço. Prisioneiros educativos que infringiam disciplina no trabalho. Prisioneiros da polícia, eram poloneses presos pela polícia nas regiões polonesas, nas cidades de Katowice e Mysłowice. Quem vai a Auschwitz hoje passa perto de Katowice. Aliás, uma das cidades onde o Papa João Paulo viveu também a sua infância. Prisioneiros criminais, eram criminosos alemães enviados para os campos de concentração para chefiar os barracões. Eram prisioneiros cruéis, que tinham total liberdade de ação em relação aos judeus e aos demais prisioneiros. Testemunhas de Jeová e os homossexuais, na maioria eram alemães. Essa é a classificação que vai encontrar subdivisões. Tá? Essa fonte é oficial, esses dados são oficiais lá de Auschwitz. Aqui algumas imagens. Esse é o muro de fuzilamentos lá do campo de concentração de Auschwitz hoje, onde os poloneses eram fuzilados. Né? Aqui a entrada de Auschwitz, vocês encontram muitos estudantes que visitam diariamente de todos os países do mundo o campo de concentração. A inscrição colocada pelos alemães, o trabalho liberta, ou seja, um certo sadismo na sua... E essa inscrição estava em todos os campos de concentração na entrada. Está lá até hoje. Os prisioneiros, aqui vocês têm uma reprodução artística em que mostra o local, as fotos que nós tiramos lá e a pintura do artista, mostrando a recepção dos prisioneiros judeus, soviéticos. Esses prisioneiros viajavam 4, 5 dias no trem, sem água, comida, metade já chegava morto ao campo de concentração. Aqui, no dia da libertação, são médicas do exército soviético libertando as crianças que foram encontradas e que eram objeto de experiência do Dr. Mengele, que morreu aqui no Brasil, em Bertioga. Não é? Ele tinha você vai a Auschwitz hoje, você visita o consultório do Dr. Mengele, o que era chamado Anjo da Morte, né? Até hoje é conhecido. Tá lá eu coloquei a comparação das fotos da época da libertação com as fotos atuais, está tudo lá em perfeito estado de conservação. É um museu estatal que vive de donativos. Tá? Este local é um campo interno. Este prédio aqui é a prisão dentro da prisão. Aqui os prisioneiros que roubavam comida, que paravam de trabalhar, não podia trabalhar um segundo. Eles acordavam às 4 horas da manhã, ficavam 2 horas na chamada, sem comer, iam trabalhar até meio-dia. Só meio-dia podiam comer tomar uma sopa, que eles já levavam fria. Trabalhavam até as 4, 5 horas da tarde, comiam um pão e voltavam para o acampamento. Quem falhasse nesse processo industrial de morte, vinha para cá. Aqui tem salas de tortura, salas de inanição, está lá tudo visto. E, se fosse julgado, era fuzilado nesse pátio. Do lado esquerdo, vocês vão ver, no prédio que aqui está, as janelas são lacradas, porque aqui estavam as salas de experiência do Dr. Mengele. A entrada que a gente está passando aqui pelo portão é exatamente essa. É o chamado bloco 11, o bloco da morte. Está lá o muro de fuzilamento. Aqui foram fuzilados mais de 20, 30 mil poloneses. Esta é a sala, é a primeira sala daquele prédio, era o tribunal. O sujeito chegava lá, um polonês chegava lá porque tinha roubado comida, por exemplo, ou porque do lado de fora da prisão tinha feito uma panfletagem contra o regime nazista, era julgado dessa forma, e imediatamente, uma sala ao lado, ele era despido e ia já para o fuzilamento. Aqui a sala, é a primeira sala quando você entra no prédio. Essas fotos são do museu, você não pode tirar foto dentro
Você pode tirar foto do lado de fora, mas não dentro. Aqui, as celas dentro desse prédio 11, onde você caminha, vai até o subsolo, e mais ou menos o que acontecia nessas passagens. O banheiro em Auschwitz, a coisa era exatamente assim. O prisioneiro era espancado normalmente durante esse momento. Tá? As celas estão lá, ou seja, eu coloquei aí destruição calculada da dignidade humana. Como eles se lavavam na volta do trabalho, exaustos. Não é? Aqui é o prédio do hospital de Auschwitz. O sujeito ia para lá, imediatamente estava doente, era embarcado nesse caminhão e ia para a câmara de gás. O dormitório, eu estou falando de Auschwitz I, foi o primeiro campo, que é o menor. Depois eles vão criar Birkenau ou Auschwitz II. E aqui é a foto hoje, dentro do prédio, como eles tinham que dormir. Quando um virava para a direita, todo mundo tinha que virar para a direita. É um pouco similar ao que acontece hoje nas prisões brasileiras, viu, turma? O trabalho forçado, estão lá no campo os objetos. Aqui a primeira câmara de gás. Essa aqui é uma das câmaras de gás, está nesse prédio aqui. Ela foi construída no início, na primeira fase do campo de concentração, e com o tempo se tornou insuficiente. Aí vai ser construído Auschwitz II, ou Birkenau, que fica a 2 km, você pega um micro-ônibus para ir até lá, e a câmara de gás, essa passou a ser depois um depósito. Mas aqui morreram milhares de pessoas gaseificadas. As câmaras de gás de Auschwitz II no final da guerra foram implodidas pelos nazistas, mas as ruínas estão até lá. Mais uma imagem, a chaminé por onde saía uma fumaça, né? É a analogia com aquela frase, o trabalho liberta. O forno crematório, vocês notam que até hoje está tudo sujo de fuligem lá. E aí entramos em Auschwitz II e Birkenau. Isso foi construído porque o trilho de trem já levava os prisioneiros direto para a câmara de gás. É grande assim do jeito que vocês estão vendo. Você entra por aqui e vem caminhando. Essa foto foi batida, nós estivemos lá no verão. Essa foi batida no inverno, da onde ficariam as câmaras de gás implodidas. Aqui vocês veem a situação dos prisioneiros no dia da libertação, e esta foto, era proibido tirar fotos dentro de Auschwitz. O que acontece? Por alguma razão, algum SS bateu algumas fotos. Não se sabe até hoje por quê. E esta foto foi usada como prova no tribunal de Nuremberg. Foi exatamente a chegada de 400 mil judeus húngaros, no final foi o último grande genocídio de Auschwitz, quando você via aqui os prisioneiros que recebiam e trabalhavam nas câmaras de gás. Os alemães não botavam a mão na câmara de gás, a não ser para jogar os cristais do Zyklon B. E aqui de um lado eram separados homens, do outro mulheres e crianças. As mulheres com filhos, que não tivessem capacidade de trabalho, eram imediatamente mortas também na câmara de gás. As crianças todas eram mortas nas câmaras de gás.